E dentro desses fatores envolvidos nas dificuldades de aprendizagem, né, que a gente falou que são fatores heterogêneos, então são vários fatores, então nós temos os fatores relacionados com a escola, né, vamos falar aqui com a família e relacionados com a criança, né? Então vamos falar um pouquinho desses três fatores aqui, né? É lógico que depois a gente, num curso, a gente pode discutir muito mais e com muito mais aprofundamento sobre essa questão, mas aqui a gente sai aqui com uma boa base, vamos dizer assim, né? Então, os fatores relacionados com a escola, nós podemos, né, que vão envolver a questão das dificuldades de aprendizagem, né, são as condições físicas da sala de aula, né? Como que é essa condição física da sala de aula? Uma vez eu fui convidado para ir numa escola e ela atendia as crianças que tinham dificuldades de aprendizagem no contraturno, né, no turno oposto. E quando eu chego na escola para conversar com as crianças, porque elas estavam dando muitos problemas, né, para a escola e problemas até disciplinares e tudo mais. E quando eu chego nesse contraturno, eu olho para a sala, as crianças estavam num lugar que antes era um almoxerifado, né? Então tinha assim um cheiro de cera, porque acho que eles guardavam ali material de limpeza nesse local. Então tinha um cheiro de cera e as janelas eram muito pequenas, sabe aquelas janelas que ficam no alto assim, né, da sala? Aquilo não ventilava. Então quer dizer, qual é a condição física da sala de aula, né? Por mais que a criança seja pequena, né, quando ela observa a condição física da sala de aula, ela já percebe o respeito que ela está tendo no atendimento que ela está tendo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Qual que é a condição física dessa sala de aula? Ela é arejada, ela tem uma pintura bacana, ela tem coisas que chamam a atenção das crianças, gravuras, enfim, desenhos, jogos, né? Tantas outras coisas que de repente podem alegrar aquele ambiente para uma criança que já tem um histórico de fracasso, de dificuldade, né? Como o Charlot, né, tem um autor que ele vai dizer assim que não existe uma criança fracassada, existe uma pessoa vivendo um momento de fracasso. E a depender da nossa intervenção, esse momento de fracasso ele pode ser superado, não é? Então, por isso que é muito importante que nós preparemos essas condições físicas de sala de aula, né? As condições pedagógicas, né? Qual que é a condição pedagógica que esse professor tem, né? Esse professor tem uma formação, esse professor sabe desenvolver jogos, esse professor tem um repertório de jogos bastante grande para que se ele experimentar um, de repente não dá certo, ele experimenta outro, e um terceiro, e um quarto, até que a criança se interesse por aquele jogo, né? E as condições do corpo docente, né? Esse professor, né? Qual que é a formação que ele tem? Ele se especializou, né? Ele aprendeu mais, né? Ele sabe lidar com aquelas crianças que têm dificuldade, né? No exemplo que eu dei, por exemplo, imagine que você coloca um professor numa sala dessa e ele não tem nenhuma especialização para poder lidar com essas crianças. Então vai ficando complicado esse tipo de intervenção, né? E os fatores relacionados com a família, né? A escolaridade dos pais é uma coisa importante. Então, quer dizer, não existe, por exemplo, não existe essa coisa de que o aluno que é mais pobre aprende mais que o mais rico. Não. Mas, às vezes, o que existe é que os pais, né, muitas vezes têm uma escolaridade muito pequena, né? Então, ele tem poucas condições de ajudar os filhos em casa, porque ele também não sabe. Então, como que ele ajuda algo que ele não sabe, né? O hábito da leitura, né? Então, será que na casa daquela criança tem o hábito da leitura, né? Os pais leem com as crianças, né? Na hora de dormir, lê um livrinho de história, né? E tem aí também por trás disso uma questão afetiva, né? As condições socioeconômicas, né? Então, quer dizer, como que é a condição socioeconômica dessa família? Será que eles são muito pobres? Será que eles não têm nem condições mesmo de comprar livro nenhum, né? Enfim, então isso também tem que ser avaliado. E a desagregação familiar, né? Às vezes é uma família desagregada, né? Isso também tem que ser considerado nesse processo. E os fatores relacionados com a criança, né? Então, aí os fatores relacionados com a criança são os problemas físicos em geral, né?
transtornos psiquiátricos, então pode ser que a criança tenha transtornos psiquiátricos, pode ser que ela tenha uma deficiência mental que possa gerar dificuldade de aprendizagem, e patologias neurológicas, né? Então, todas essas questões aqui, né, esses fatores aqui, que são os problemas físicos, em geral, que pode ser motores, ou pode ser uma deficiência física, ou pode ser uma afasia, uma disfasia. Então, todos esses problemas físicos aqui, né, nas pós do REMA, né, na pós de neuropsicopedagogia, por exemplo, vão ter disciplinas específicas que vão tratar desses problemas que geram essas dificuldades, né, que são os problemas físicos em geral, os transtornos psiquiátricos que possam haver, né, a deficiência mental, então vai ter disciplina que trata especificamente dessa deficiência mental e das patologias neurológicas. E nesses cursos de especialização, além de você estudar, né, sobre esses fatores relacionados com a criança aqui, que estão envolvidos nas dificuldades de aprendizagem, você também, né, além de estudar, você também aprende a fazer intervenções. Então, você vai sair ali, né, de uma pós dessa com know-how de atividades assim para trabalhar com os seus alunos muito grande. Então, é um material muito rico que é disponibilizado para quem cursa os cursos do REMA, ok? Eu sei porque eu trabalho nos cursos, né, como a professora Mara falou, e a gente sempre está preparado para esse tipo para esse tipo de formação para vocês. E como diagnosticar aqui as dificuldades de aprendizagem em sala de aula, né? Como diagnosticar, né, as dificuldades? Então, a gente vai ter que, sempre quando a gente pensa em diagnosticar as dificuldades, nós vamos ter que levar em conta diferentes fatores, né? Então, os fatores orgânicos, que é o do organismo da pessoa, né? Os fatores psicógenos, que são os psicológicos, os fatores ambientais, que é de onde a criança vem, e os fatores específicos. Fatores específicos, quando a gente diz fatores específicos, nós vamos tratar aqui bastante hoje na minha palestra, porque são, por exemplo, a descalculia, a disgrafia, a dislexia, então são considerados fatores específicos, certo? São dificuldades específicas, vamos dizer assim.